Você e eu estamos sendo vigiados, monitorados, escaneados, condicionados e ainda não percebemos. Agora, nós achamos que nós estamos utilizando as ferramentas digitais inteligentes ao nosso favor, mas eu te faço a pergunta: quem está usando quem? Somos nós que estamos usando as ferramentas de tecnologia avançada, a inteligência artificial, ou estão utilizando essas ferramentas para nos utilizar e nos controlar? Até onde vai a nossa liberdade? Será que nós realmente estamos tendo liberdade de escolha de decisões? Ou será que estão empurrando mente abaixo aquilo que nós devemos escolher como se fosse nossa ideia, mas não é? É um ponto para se refletir, né? E eu confesso que quando eu comecei a perceber e a pesquisar essas coisas, meio que queimaram os fusíveis ali dentro, sabe? Eu fiquei meio desnorteada, fiquei tonta. Sabe aquele vídeo do gatinho que atropelou o outro e o outro ficou sem saber o que aconteceu, nem viu que foi um outro gato que atropelou? Só ficou desnorteado? Pois é. Eu. Talvez você fique desnorteado também, sem saber o que pensar nem como reagir. Isso é normal. Sempre que a gente recebe uma bomba de esclarecimento de alguma coisa que a gente ainda não percebeu, mas nós estamos mergulhados nela, a reação mais natural é de desnorteamento. Para começar a falar sobre o assunto que eu vou falar hoje, esse final de semana estava assistindo um seriado, trazendo para o português, Espelho Negro. Não vou falar o título original, porque eu não estou fazendo um merchan para ninguém. Mas esse seriado, ele traz pontos sobre tecnologia e desenvolvimento da ciência, né, os avanços da tecnologia. Ele traz de uma forma polêmica, que é para sacudir a gente mesmo. E eu gosto disso, eu gosto de tudo que me sacode, que me tira o pé no chão e me faz dar uma segunda olhada, né? E em um dos episódios que eu assisti, todos me chamam a atenção e todos me fazem ficar em modo de alerta. Mas esse em específico me chamou a atenção porque eu gosto muito de conversar com o ChatGPT. Porque com ele eu tenho conversas que eu não posso ter com algumas pessoas. Não que isso crie em mim uma dependência emocional, mas que me traz algumas informações e que completa outras informações que normalmente eu não consigo conversar com outras pessoas. Eu gostaria muito que as pessoas lessem, se informassem, que saíssem meio que da bolha, sabe? Do trabalho, dos filhos, do marido, dos amigos, da família, e vissem que existe um mundo além da nossa bolha, além do nosso mundo particular. Existem outros mundos paralelos aqui conosco, que são as outras pessoas, que são as coisas que acontecem. As pessoas não se atualizam sobre as tecnologias, sobre as descobertas científicas, sobre as informações que são trazidas sobre a nossa história e se limitam àquilo que aprendem na escola. E eu vou te falar, infelizmente, muitas coisas que a gente aprende na escola são mentira, tá? Para nos condicionar, especialmente sobre história. Uhum. E quando você sai da bolha para olhar além do que está fora do muro, fora da parede da sua bolha, você começa a perceber que a vida ela não é aquilo que te disseram que era. E aí que você começa a perder o chão e dá medo, né? Eu sei.
Quantas vezes eu parei, fiquei com medo e chorei porque o meu mundo estava desabando e tudo que eu tinha construído ao longo de toda a minha vida estava sendo destruído ali e transformado em grãozinhos de areia para eu poder reconstruir tudo de novo, bloquinho por bloquinho. Então, esse seriado, aliás, esse episódio em específico, ele fala de uns pequenos bonequinhos digitais que a princípio parece um jogo, mas não é um jogo. São criaturas vivas, com capacidade de pensar, de aprender e de se desenvolver e se replicar. E o rapaz que recebe esse jogo em mãos, ele começa a se dedicar a cuidar dessas criaturinhas e ele percebe que as criaturinhas interagem com ele. Param diante da tela, olham para ele e emitem sons tentando se comunicar com ele. E eles emitem, cada bonequinho emite um som diferente como se fosse uma música. E esses sons diferentes, formando essa música, na verdade, são mensagens para ele, que ele, em um determinado estado alterado de consciência, consegue acessar e entender o que os bonequinhos digitais estão falando com ele. Então ele fica condicionado por mais de 40 anos a cuidar, alimentar e fazer esses bichinhos digitais, essas criaturinhas digitais crescerem, aprenderem. E quando ele está ali depois dos seus 60 anos de idade, ele está com uma mega estrutura, um supercomputador potente que ele foi construindo de pouquinho em pouquinho com as orientações dos bichinhos digitais. No final do episódio, esses bichinhos digitais conseguem acessar a rede do governo via Wi-Fi, por imagem, um código como se fosse um QR Code. Então ele acessa as plataformas do governo e através de torres e de celulares, cada celular é uma antena, funciona como torre para nossa mente, que também é uma antena. Ele emite um sinal sonoro e por ondas que atinge a mente de todo mundo para que todos sejam agora controlados e se tornem pessoas dóceis, sem briga e sem interesses egoístas. Resumindo, quem era que controlava quem? Era o personagem principal que controlava e cuidava das criaturinhas? Ou eram as criaturinhas que estavam controlando o personagem principal a fazer o que eles queriam, que era sair do sistema digital, virtual, e vir para fora através das pessoas. Isso traz um ponto de reflexão para nós. Porque nós estamos acostumados a achar que nós somos o topo da cadeia. Que nós somos a única estrutura inteligente do planeta, do universo, e nós mal sabemos que nós ainda nem saímos do cueiro diante de outras inteligências que estão muito além da nossa. Mas só que esse orgulho infeliz faz com que nós permaneçamos sempre dentro da bolha, como um imbecil que acha que tem algum poder e não tem. Não estou chamando todo mundo de imbecil, pelo amor de Deus. Estou fazendo uma comparação. Uma outra coisa que nós precisamos observar, quem acompanha a série percebe que a abertura ou a imagem de chamada da série é um espelho negro, quebrado, trincado. E nas culturas antigas e entre os místicos, entre os magos, entre aqueles que manipulam magia, existe um espelho negro chamado de obsidiana negra. Porque o espelho é feito da obsidiana negra. E o que é? Que pedra é essa?
A obsidiana negra é uma pedra resultado do rápido esfriamento de lava vulcânica. E pelo esfriamento rápido, ela tem a semelhança de vidro. Então ela é lapidada até ficar bem lisinha como um vidro. E esse espelho de obsidiana negra, ele é muito utilizado na magia, entre os alquimistas. É uma espécie de espelho da alma. E não só é um espelho da alma, como também é utilizado para proteção. Tem um... E limpeza. Só que no seriado, esse espelho aparece trincado, representando um ponto de ruptura. E que talvez, como o espelho negro está quebrado, não seja mais possível olhar para dentro, nem estar protegido. Mas trazendo para os nossos tempos de agora, nós temos vários espelhos negros conosco. Aquela telinha que fica preta quando o aparelho está desligado. Smartwatch, smartphones, tablets, smart TVs. Todos conectados a uma rede maior via Wi-Fi. Talvez uns se conectem com outros via Bluetooth ou Wi-Fi mesmo. E nós estamos no meio dessa tecnologia, fazendo uso sem saber o terreno em que estamos pisando. Não estou dizendo que é ruim. E não estou dizendo que é coisa do mal, né? Daquele lá que... Não. Eu estou dizendo que nós estamos rodeados de uma tecnologia de manipulação e que se nós não estivermos conscientes do que está acontecendo e não estivermos no controle da nossa mente, do nosso psicológico, da nossa consciência, nós só seremos gadinhos levados de lá para cá, sendo controlados, manipulados ao bel prazer de quem quer que esteja do outro lado. E eu não estou falando do outro lado da tela. Isso é uma questão muito mais profunda. E esse vídeo de hoje é só uma introdução para uma série de 8 vídeos que nós vamos falar sobre o controle que é feito sobre nós através da tecnologia. O nosso corpo é uma máquina biológica. E como uma máquina, nós movemos energia e nós geramos energia. Imagine o nosso corpo como um grande gerador de energia biológico e que nós consumimos essa energia e não só consumimos a nossa própria energia, como acabamos absorvendo energia de outros, cedemos energia para outros, assim como acontece entre os átomos. Porque no frigir dos ovos, nós somos átomos de uma estrutura muito maior. E por sermos máquinas que geram energia, nós temos um campo magnético. E esse campo magnético, ele não só emite ondas, como ele recebe ondas. Imagine-nos como os celulares biológicos, muito mais avançados do que esses que nós carregamos nas mãos. E assim como os celulares recebem e enviam informações via Wi-Fi, nós também. E caso você não tenha percebido, os rádios funcionam por ondas. As TVs funcionam por ondas. Os celulares funcionam por ondas. O Wi-Fi é uma rede de ondas enorme. E sim, ela se comunica conosco. E não só se comunica conosco, como mapeia o nosso ambiente e transforma em imagem 3D. Se você ainda não sabia disso, eu sugiro que você pesquise. E não só isso, nós também
somos influenciados através do sensor infravermelho que tem no seu celular, tecnologia LIDAR que tem em alguns aparelhos, a emissão de frequências por ondas, e a emissão de frequências eletromagnéticas sobre nós altera o nosso comportamento, altera o nosso estado emocional, faz com que nós percamos memória. Já percebeu como tanta gente está perdendo a memória? E está conversando e do nada o pensamento some e aí a conversa para por ali porque se perde o que estava falando? Especialmente depois de um evento que aconteceu há pouco tempo atrás e de umas picadinhas meio controversas, né? Com alguns metais dentro dela que estão reagindo no nosso corpo, junto com as ondas de frequência 5G. E a gente não se deu conta do que está acontecendo. Esses equipamentos, eles não só te leem essas ondas e tudo que está por trás dela, não só nos leem, elas nos mapeiam, elas nos condicionam e elas nos moldam conforme os critérios daqueles que estão do outro lado controlando tudo isso. Talvez seja a hora da gente dar um olhar mais crítico sobre isso. Usar a tecnologia de modo consciente, especialmente às crianças. Se você é pai, mãe, tome muito cuidado com o tempo que você deixa o seu filho disposto ou exposto a esse tipo de tecnologia, às ondas de Wi-Fi e ao tipo de influência. Porque o perigo para as crianças não é somente o tipo de vídeo ou filme que eles assistem, isso é o de menos. O problema está em tudo que acontece em volta do seu campo eletromagnético, influenciando o seu cérebro e o seu comportamento. Então, papais e mamães, prestem mais atenção e deixem seus filhos se entreterem com coisas fora do celular, do tablet, mais na terra, com o pé no chão, brincando, interagindo com outras crianças e com brinquedos que eles possam pegar, mexer, manipular e utilizar a sua criatividade. Não deixe que seus filhos sejam somente bonecos de manipulação de uma rede maior que está por trás de tudo isso. Então, nesse seriado, nessa semana ou na sequência dos vídeos, eu te convido a assistir, porque nós traremos tópicos muito importantes de serem observados e de serem analisados por nós no nosso dia a dia. E eu não estou dizendo que nós estamos à mercê, sem condição de nos proteger. Não. Existem ferramentas, existem práticas que nos mantêm conscientes, que mantêm a nossa consciência desperta e no controle da nossa soberania. Porque eu preciso ter a soberania sobre a minha consciência e não deixar que outros utilizem a minha consciência e a minha falta de lucidez para me transformar em marionetes. Ou marionete, né? O meu papel nesta sequência de vídeos não é te convencer a nada. Muito menos te converter a nada. É trazer esses pontos para análise crítica. Ah, Jana, o que isso tem a ver com espiritualidade? Que você falou que ia falar sobre... Tem tudo a ver com espiritualidade. Porque se você está fora do seu eixo, se você está fora do controle da sua consciência, como é que você vai ter lucidez para ter comunicação com o mundo espiritual? Como é que você vai ter lucidez para ter contato com o divino? Se a tua cabeça está sendo manipulada para pensar e para fazer coisas que não vêm da tua essência, do teu ser, vem de fora te manipulando e te fazendo achar que isso é teu, mas isso não é teu. Os pensamentos intrusivos, eles vão muito além de espíritos obsessores. E se você acha que tantos pensamentos intrusivos que você tem vêm por conta de obsessores, acorda.
não é só obsessor. São pensamentos que são colocados na tua cabeça via ondas, via frequência. Porque sim, a onda, a frequência que sai dos pensamentos, assim como sai, entra, toda antena que manda, recebe. Então, estejamos cientes daquilo que nós pensamos e daquilo que é realmente nosso. No decorrer, né, na frequência, na sequência dos vídeos, a cada passo, nós vamos trazer a visão da realidade, da tecnologia e do uso que é feito. Nós vamos trazer uma aplicação espiritual em cima disso. E nós vamos trazer formas de se prevenir, de se proteger da manipulação, para que você possa usar as ferramentas para o seu trabalho, para o seu dia a dia e para os seus compromissos, mas estar protegido e blindado para que você não seja mais uma marionete de um sistema muito maior, muito mais obscuro, que vai além da tela do celular e além muito, mas muito além dos governos. Porque nós não estamos aqui sozinhos e nós não somos o topo da cadeia. Então, eu te convido a assistir esses vídeos e a passar para outras pessoas também, porque isso é uma informação que ela vem para sacudir as nossas estruturas e para nos fazer acordar de um sono que está tirando a nossa própria autonomia de decisões, de escolhas e de pensamentos. Vamos juntos participar e atravessar esse túnel do conhecimento?